Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Muito bom dia, professor Écio Bottaro. Tudo certinho com o senhor? Bom dia, meu amigo Marcelo Schaffhauser. Hoje eu vou aprender, viu, Marcelo? Patinei, mas vai, viu? Até o final do ano a gente vai ter pelo menos mais um programa juntos. O senhor vai treinando que até lá vai dar tudo certo. Isso envolve muito o que nós vamos falar hoje, superação. Eu vou superar essa língua presa e vou falar seu nome. Tenho certeza absoluta. Com certeza, viu, Marcelo? Tá tudo certo? Tudo ótimo. Maravilha. Hoje, para quem já está nos vendo no YouTube, ali já está vendo que a gente está com um convidado especial. O senhor quer fazer as honras? Fique à vontade, Muito obrigado. Então, recebemos aqui hoje Cleiton Júnior. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Cleiton que passou aí por alguns maus bocados, digamos assim. Teve uma vida um pouco sedentária, com riscos de saúde, mas hoje se tornou um dos melhores jogadores de golfe de Rio Preto. Ele até estava confessando aqui agora há pouco, não dá para falar que é o melhor, porque tem outros tantos bons também, não é verdade, Cleiton? Tem, sim. Então, um dos melhores jogadores de golfe aqui em Rio Preto, é isso, professor? É isso aí, eu confesso que eu não vejo todos jogarem lá. Mas o Cleiton esconde um pouquinho, viu? Eu acho que é o melhor. É o Tiger Woods Rio Pretense? Muita gente vai chegar lá e a hora que ele chegar lá e vai castigá-lo. Como que você é o melhor? Melhor sou eu. Não, mas por isso deixei bem claro que é um dos melhores. Mas eu vou jogar uma poeirinha aí para fazer um bem bolado. Um bem bolado lá. Ele é o melhor, viu? Só para arrumar uma intriga lá com o pessoal. Mas lá é uma família, viu? A turma lá é maravilhosa e todos encaram isso como uma grande diversão, tenho certeza. Que o Cleiton não é só querido por mim, mas é querido por todos onde ele passa. Como pessoa, como amigo, como jogador de golfe, como patrão, como pai, como marido. É um cara que eu conheço há muito tempo. Por isso que eu convidei aqui, que ele tem algo especial para nos falar hoje. Tem uma história bem bacana para contar pra gente, né? Exatamente. Hoje, como sempre, nós separamos um tema. E o tema hoje é superação. E se encaixou muito bem com o Cleiton. Embora tenha vários clientes que se superaram muitas coisas. Sim. E superações fantásticas. Mas o que seria essa superação, né, Marcelo? Exato. A gente fala em superar, mas eu superei o quê? Superei uma dívida, superei uma prova. Mas o que é a superação? Na realidade, são 3 fatores: resiliência, autoconhecimento e determinação. Nós precisamos ter essas 3 coisas juntos. E nós podemos encaixar isso em vários tipos de superação. Na superação física, superação financeira, superação emocional e intelectual. Mas hoje nós vamos falar especificamente da física, que o Cleiton passou por um momento não muito feliz, superou toda essa dificuldade com muito entusiasmo, acredito, porque ele sempre relatou isso para mim, conheço a história dele profundamente, e eu acho que vai ser um tema maravilhoso para a gente falar aqui, viu, Marcelo? Muito bom, vamos ouvir então, Cleiton Júnior, sobre quais foram esses maus bocados, Cleiton, que você enfrentou e hoje está aqui com a gente firme e forte e um dos melhores golfistas de Rio Preto, para não complicar lá com a galera depois. Deixa eu acertar aí que um dos melhores golfistas, assim, o esporte, ele é fase, né? E na realidade eu comecei tarde no esporte, né, no golfe. Comecei com acima de 50 anos. É um esporte que você começa com 10, 12 anos. Sim. Né? Eu comecei com 50. E comecei o porquê? Na realidade, eu fui para o esporte. Eu trabalhei numa empresa, eu estou em shopping há 42 anos, em shopping. Vim de Ribeirão Preto para São José do Rio Preto, em 96, numa empresa muito grande, né, famosa. Vim montar a loja aqui. E em 96. Em 2010 resolvi montar a minha loja. Falei, tá na hora de fazer uma carreira solo, né?
já estava há 22 anos nessa empresa, e saí para montar a minha loja, e eu precisava ter contatos, que os contatos que eu tinha era dessa empresa, que era no Rio Preto Shopping. E eu falei, a melhor forma, onde que eu vou? Como que eu vou ter esses contatos? Eu falei, olha, eu vou jogar golfe, porque ali estão os meus clientes, né? Que eu quero buscar tudo. E comecei a jogar em 2012, né? E já tinham golfistas maravilhosos lá. Sim. A pessoa joga muito. Então, o que eu fiz? Eu tinha que me destacar no esporte, né? Em qualquer função, né? Sim. Você precisa chamar atenção, precisa ser visto. E eu falei, aqui que eu vou fazer meu network. E comecei a me dedicar. Como eu não tinha tanto habilidade, o que eu fiz? Eu troquei isso por persistência, perseverança, treinava muito. Então o pessoal ia jogar na sexta, no sábado, no domingo. Eu ia terça, quarta, quinta, sexta. Então eu tentava melhorar através do treino, do esforço. Sim. Né? E fui conseguindo isso, e você passa a ter um respeito, um reconhecimento de todos, né? Você passa a ser visto. E foi engraçado que, ao invés de fazer o network para a loja, eu me apaixonei pelo esporte. Né? Então tudo foi um conjunto, né? Hoje nós estamos lá jogando, disputando campeonatos, torneios. Eu estou na Federação Paulista, né? Eu jogo pelo Sênior, né? Sim. No estado de São Paulo. E aquilo ajuda você a ter uma educação. Porque é um esporte, para mim, que ele é completo. Ele não te ajuda só fisicamente. Ele tem muitas regras, normas que você tem que seguir. Então você passa a ser uma pessoa mais focada, mais centrada, mais educada. E você leva isso para a parte profissional também. Então é muito interessante. Antes de tudo isso, você teve um pouquinho de dificuldade, né, para poder chegar nesse ponto. Sim, não? sim. Já praticando o esporte, em 2012, comecei em 2012 a jogar, eu levava uma vida mais sedentária, Uhum. né? E em 2015, tomava minha cervejinha, era tabagista, né? Estava um pouquinho acima do peso, né? Pesava na época 85, 89 quilos quando comecei, e adorava uma cervejinha, que é muito gostoso, né? É bom. Muito, muito bom, né? Só que tudo que é em excesso, aquilo te prejudica. Tudo tem um ponto, um limite, né? E eu ultrapassei esses limites, tanto no tabagismo quanto na cerveja. E eu abusava da saúde. Uhum. Eu senti que... só que não percebia. E eu abusava. Deus nos deu uma máquina perfeita, a qual ela tem que ter uma manutenção, um cuidado. Não existe nada que vai superar o corpo humano. E nós confiamos tanto nessa máquina que esquecemos de cuidar dela. E isso eu realmente não estava cuidando. Em 2015, eu sofri um acidente, um infarto do miocárdio, que aquilo foi um aviso para mim, né? Um aviso divino, eu acredito, né? Graças a Deus eu recebi ali um amigo que eu chamo de padrinho, que era um torneio, inclusive, né? Eu estava preparado para começar um torneio, quando me deu esse infarto, eu pedi imediatamente ao Start que ligasse para o resgate, porque todo mundo estava entrando ali pro torneio, né? E passaram vários amigos. Meu apelido é Príncipe, né? Porque esse negócio de Príncipe também foi engraçado. Porque como eu esquecia muito o nome de clientes, eu passei a recebê-los, ô Príncipe, bom dia, ô Príncipe, bom dia. E o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque muita gente até acha assim, poxa, o cara é metido, fica príncipe. Mas eu estou dando essa explicação porque esse apelido veio através dessa comunicação que eu tinha com o cliente, né? Então o feitiço virou contra o feiticeiro, passei a ser chamado de príncipe e chamo as pessoas de príncipe até hoje, né? Mas voltando ao acidente,
Por isso que eu falo, na vida não existe coincidências, Marcelo. Passaram vários amigos, tudo. E um dos amigos olhou para mim e falou, príncipe, o que está acontecendo? Que hoje eu chamo de padrinho, Ricardo de Carvalho, meu grande amigo. Ele falou, príncipe, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu estou com uma queimação aqui, mas já chamei o resgate. Ele falou, de forma alguma. Ele me pegou, levou para o carro, vamos para o hospital de base. Era 7 horas da manhã. Vamos para o hospital de base. Fomos, subi no carro com ele, fomos para o hospital. E no percurso eu apaguei. Eu apaguei. Essa história eu estou contando pela primeira vez. Eu apaguei e estava me sentindo leve. E eu sentia ele me chamando ao longe. Príncipe, príncipe. Mas eu estava numa leveza, estava tão gostoso que eu não queria ouvi-lo. Eu não queria acordar. E aquilo foi até que entramos o carro provavelmente entrou no hospital, ele passou numa lombada. E aquela lombada, eu acho que ele estava apavorado, de certa forma, né? Porque eu estava ali, acho que desmanhado, em algum estado ali. Sim. O carro passou na lombada, pulou, eu pulei, a respiração voltou. E foi tão engraçado que eu virei para ele, eu falei, para de gritar. E ele em pânico, a hora que eu olhei no rosto dele, ele estava em pânico. Né? Ele falou, poxa, eu tô te chamando já há algum tempo. Eu falei, eu sei que você está me chamando, mas está tudo bem, eu estava tranquilo. Que naquele momento eu senti que era a mão divina. Né? Eu estava sendo preparado para a transferência. E naquele momento eu acredito que Deus resolveu que eu tinha que ficar. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Que eu tinha alguma missão para fazer. Né? E ele enviou esse meu amigo, por isso que eu falo que não tem coincidência, eu acredito que essa missão estava desde o nascimento dele, era ele que tinha que fazer. E acabou por... Passei pelos procedimentos cirúrgicos, tudo. Um médico muito bom, o Dr. Márcio, do HB, deu tudo certo, né? No dia que eu tive alta, foi muito engraçado. Eu fumava e na saída eu falei, a partir desse momento eu paro de fumar e vou procurar cuidar da saúde. Ô Cleito, mas me fala uma coisa. Esse foi o momento exato que te deu aquele... Opa, eu tenho que virar a chave, eu preciso mudar o meu estilo de vida, eu preciso diminuir ou parar completamente meu fumo porque eu infartei. Isso foi realmente um pá na tua cara, assim, entre aspas? Ou precisou, além disso, algo mais para... Écio, nós temos que saber da nossa capacidade e da nossa necessidade. Saindo do hospital, eu nunca esqueço, eu estava com uma Porsche na mão, eu falei, minha esposa me buscar, estou com ela há 44 anos, pessoa fantástica, minha amiga, minha companheira. Mandar um beijo para a esposa. Mandar um beijo para Rose, para os meus filhos, a Natália, o Evandro, a Ariane, meus 3 netinhos, o Léo, a Belinha, a Rebequinha, né? E nesse momento que estava saindo do hospital, eu falei para a Rose, eu peguei o meu maço de cigarro, eu estava com um maço de cigarro e um isqueiro, coloquei na lata do lixo. Eu vi algumas pessoas fumando, eu falei, eu não vou passar isso para frente. Coloquei na lata do lixo e disse, a partir de hoje eu não fumo e não bebo. Minha esposa disse, vamos passar então na farmácia para comprar o adesivo? Eu falei, não quero adesivo. Eu não vou fumar mais e não vou beber. E vou... Já o conhecia, né, Écio? Sim. Que nós tínhamos ali, a sua academia era ao lado, mas eu não praticava. E falei, a partir de agora vou cuidar também da parte física, né? E assim, foi tudo que começou a me cuidar, né? E eu sou testemunha disso, pessoal, porque quando eu tinha um estúdio, eu ia lá bater papo com o Cleito, foi quando a gente se conheceu em 2010, se não me falha a memória. 2010. E em muitos momentos eu chegava na porta do estúdio, o Cleito estava do lado de fora da loja fumando.
Ele encostava o pezinho na parede e fumava. E muitas vezes eu falava, pare de fumar, né? Brincava com ele. Tinha aquela meia-lua, assim, de bituca de cigarro, até brinco lá na academia com o pessoal, que ele fumava. E ele tinha uma barriguinha, assim, acentuada. Eu falava, pare de fumar, que eu falo isso com todos que eu vejo fumando, que não é nada legal. E ele, não, eu fumo pouco. Então eu sou uma testemunha clara do que o Cleiton passou. Ele frequenta a minha academia 2 vezes por semana, confidencia muita da vida particular, saúde dele comigo, então eu sei de muitas coisas que ele ficaria aqui falando muito tempo. Mas ele é um cara muito determinado, muito resiliente em relações a todas as situações, não só física, como familiar, como profissional, como empresário. E isso eu acho que é uma mensagem muito importante que a gente tem que deixar aqui quando nós falamos de superação. Essa resiliência, essa flexibilidade. Está aqui do nosso outro lado o Carlos Albertini, que está na mesa, também passou por um processo semelhante a dele, teve que colocar stent. Então isso é só quem passa para ter noção do que é essa superação. Então isso é uma superação. Tem gente que, eu tenho clientes que tiveram derrames, que não estavam andando, tenho clientes que tiveram câncer, tiraram totalmente o estômago, e hoje tem uma vida, entre aspas, maravilhosa. Falo, olha, se eu tiver o câncer, me ensinou a ver a vida diferente. E o esporte me ensinou a viver diferente. É o que acontece com o Cleiton. A doença veio, a patologia, e mostrou que ele tinha que mudar o estilo de vida dele. E embora ele já estava no golfe, mas foi por network, para ele fazer contato. Mas eu tenho certeza que depois disso ele viu que o esporte era uma ferramenta maravilhosa para ele se cuidar. Ele começou a praticar academia, ele faz uma alimentação maravilhosa, que eu acompanho, ele relata isso para mim, alimentação de manhã, no meio do dia, alimentação à noite dele é maravilhosa, mas teve que acontecer todo esse fator negativo para ele ter essa resiliência e recomeçar. Então nós temos que dar o parabéns, né, Marcelo? Com certeza. Não para o Cleiton, para o Carlos Albertini, mas para todos, que deve ter milhares de pessoas aqui na nossa cidade que passaram por isso, estão aí talvez emocionados ouvindo o que o Cleiton está falando, porque sabe realmente o que é difícil. Sim. E a gente ter essa mudança de chave não é fácil, viu, Marcelo? Eu imagino que não, até pela história que o Cleiton acabou de nos contar aqui, que ele, como muito bem relatou, iniciou na modalidade por uma situação e que depois trouxe outras situações para ele, inclusive a própria mudança de vida, né? De mudança mental, mudança física, que hoje ele está aqui do nosso lado podendo contar essa história maravilhosa. E, particularmente, posso dizer que ele está muito bem obrigado aqui, né, professor? Ô, Cleiton, e qual mensagem você diria para aquela pessoa que está precisando superar algo? Não só na questão física, mas talvez no momento financeiro difícil, um problema conjugal em casa, com os filhos, um estudante que vai prestar um vestibular agora, final do ano, que tem que superar vários candidatos, superar várias perguntas num tempo. Qual seria a sua mensagem assim? Não perca o foco, supere. Olha, o Écio, a primeira coisa que eu acho fundamental é o encontro com você mesmo e com Deus. Isso é fundamental. Porque tudo parte da fé. Tudo. Perfeito. Então, através da fé, você vai buscar objetivos, metas, foco, estipular o seu programa de saúde e respeito. Quando eu digo de respeito, você tem que ter, a primeira coisa é se respeitar, entender o seu corpo, entender as necessidades. Você vai lá hoje e você tira um carro zero de última geração. 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, ele tem revisão. E nós não fazemos isso com o corpo. É impressionante. Nós confiamos demais nele.
Ah, eu tenho médico, um retorno. Ah, não, eu não vou. Então, a fé, respeito ao corpo, entendê-lo, né, e cuidar dele. E respeito às pessoas, entender, poder ajudar de uma forma não crítica, mas sim construtiva. Isso eu acho fundamental para a gente conseguir evoluir. A primeira coisa é olhar no espelho, olha, realmente eu preciso parar de fumar. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Olha, eu preciso parar, eu diminuir minha alimentação. Cara, mas é difícil. Mas consegue. Se você tiver determinação e o principal, saber o que você precisa mudar. Eu brinquei com você há pouco. O Marcelo não está correndo como ele corria antes. Ele sabe disso. Talvez por uma questão de tempo ou algum outro fator, ele não está correndo como ele corria, mas ele sabe disso. Então o importante é você saber, mas tomar atitude em cima disso. Ah, eu não faço exercício porque eu não gosto. Mas mas você está vendo o quanto é natural um remédio fazer exercício? Quanta coisa a gente pode prevenir? Sim. Não é, Cleiton? Dentro desse sentido, licença, Marcelo, Fica à vontade. nós precisamos ter o hábito de gerenciamento do tempo. Isso é fundamental, porque você fala com as pessoas às vezes, olha, preciso de uma academia, é que eu estou sem tempo, não sei o quê. Isso não existe. Deus nos deu 24 horas, deu um corpo maravilhoso. Então o gerenciamento do tempo é fundamental para isso. Sim. Como? É o que a gente sempre baliza por aqui, né, Marcelo? É um combo. Exatamente. Tempo, alimentação, movimento, resiliência, são fatores que todos nós, embora para alguns um pouco mais doloroso, a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que aprender a assimilar isso. Como eu falei, você imagina um adolescente agora, vai prestar uma prova. Eu tenho que estudar, mas ele não estudou, ele vai chegar lá, o que vai acontecer? A prova vai ser difícil. E aqueles que estudam, se determinam, se bloqueiam, se fecham para brincadeiras, para passear, para namoro muitas vezes, vai lá, faz a prova, né, gabarita. Olha, mas estava fácil, eu não imaginava que a prova estava fácil. Porque ele teve determinação. Eu tenho amigos que entraram em concursos públicos de auditores, juízes, falou, eu me fechei 3 anos e fiquei disciplinado a só estudar. Conseguiu. Agora eu não vou pegar um caderno. Como que eu vou conseguir? Sim. E é a mesma coisa com a saúde, é a mesma coisa com a parte financeira, com a questão social. Como a gente vai conseguir viver bem socialmente se a gente não se envolve com ninguém, a gente tem dificuldade de aceitar as pessoas, essa resiliência. Então nós precisamos sempre ficar cada vez mais podando algumas galhinhos da nossa árvore e deixar outros florescerem melhor, né, Marcelo? Sim. Para que possa produzir bons frutos, boas flores e as pessoas chegarem mais próximos de nós e nós, consequentemente, se aproximarmos de pessoas cada vez mais positivas, resilientes, como o Cleiton mesmo. Com certeza. É um cara que eu tenho uma admiração maravilhosa. Ele sabe disso. Obrigado. Com certeza. Professor, brilhante história do Cleiton. Esse um baita de um relato. Baita comentário também do senhor em relação aos cuidados que nós temos que ter. Mas infelizmente o nosso tempo ele urge. E o repórter CBN está quase batendo na porta. E esse não dá para superar. Esse não tem como. Então eu vou ter que me despedir. Cleiton, agradeço demais pela sua participação. Espero que tenha gostado. Obrigado pelo seu relato. A gente viu que você ficou emocionado. Nós também ficamos. E volte mais vezes. Eu agradeço a oportunidade. Muito feliz por estar aqui, né? Espero ter passado uma mensagem boa aí aos ouvintes aí. Com certeza, passou uma mensagem muito mais que boa, uma mensagem, como o tema da coluna hoje, uma mensagem de superação. Professor, obrigado pela gentileza mais uma vez, uma excelente semana para você, viu? Ótima superação a todos para a próxima semana. Superamos mais uma hoje, né, Marcelo? Amém. É isso aí.